Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e estamos continuando aí o nosso desenvolvimento do jogo aí no Veda e hoje nós vamos tratar um pouco de planejamento pós esse projeto, então um pouco do Trello, como é que eu organizei as atividades, como é que eu tô fazendo isso. Eu vou mostrar um pouco do Trello hoje. Também eu vou tratar um pouco da questão do GDD, do Game Design Document, um pouco do planejamento aí das etapas iniciais. Então esse é o foco de hoje. Se você gosta daquele vídeo, dá aquele joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e também entra no fabricadejogos.net que tem bastante material legal lá para você, certo? Se tá curtindo o VEDA, então compartilha, vamos lá, solta a vinheta, bora! Pessoal, então a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês hoje, para também não ficar muita coisa em termos de acompanhamento, né? Na verdade eu não uso só o Trello para acompanhamento, né? Eu também estou fazendo à parte um controle de horas trabalhadas também para o meu projeto. Por quê? Porque eu quero ver se o que eu propus está se realizando de fato. Então os tempos de trabalho eu estou marcando também, tá? Isso é importante, a gente marcar as horas trabalhadas em cada atividade, para depois a gente ter um histórico e a gente poder saber, né? No projeto quanto tempo levou cada atividade, por que levou, e aí numa próxima será que não é mais rápido, então tu já pensar nisso, né? Então isso eu tô fazendo a parte, mas hoje para não ficar muito coisa de planejamento, eu vou falar só do Trello hoje, tá? E aí ao longo das atividades que eu vou desenvolvendo, gente, eu vou mostrar o Trello rapidamente e dizer assim para vocês, ó, isso eu terminei, isso eu não terminei, isso falta fazer, e assim por diante. Mas assim, ó, gente, no Trello como é que eu organizo as coisas? E o Trello é legal de usar, gente, porque ele é muito bom para trabalhar em equipes, por exemplo. Então você pode vir aqui, ó, adicionar pessoas, né, mudar a tela de fundo tal, e tudo mais, mas tu pode adicionar outras pessoas aqui para a equipe, né? Então configura aqui nos menus, tu pode vir fazer configurações aqui, né, para personalizar os teus quadros, pode convidar as pessoas aqui, ó, para entrar, né, tem marcadores, stickers, enfim, tem um monte de opção, tá? Vinculações e tudo mais. E aqui é o teu perfil, né? Tu pode cadastrar e tudo. Pode ter vários projetos, inclusive esse aqui é um quadro, né, que eu usei pro projeto que a gente tá fazendo agora. Até botei aqui um cachorrinho e um gato no fundo, né? Já que, né, a temática é cat dog. Já que é cat dog, então eu botei um fundo de cachorro e gatinho aqui, né? Pra combinar. Fofo pra caramba, né? Vou falar a verdade, né? Eu dividi em 4 colunas aqui, tá? Eu dividi atividades que estão pendentes, ou seja, casos que eu nem mexi ainda, nem comecei a mexer. Atividades que estão em desenvolvimento, que são as etapas que eu vou começar a trabalhar, na verdade, né? Porque aqui são as que eu fiz que eu vou apresentar pra vocês, beleza? Mas, ó, pra você ver como o Trello fica organizado, eu botei por cores pra indicar que área que é. Então, azul é Game Design, verde é programação, amarelo, o laranja é arte e o vermelho é qualidade. Que é as mesmas cores que eu utilizei lá também no nosso Gantt, lá que eu apresentei no vídeo passado. Dentro deles, pessoal, eu consigo fazer checklists, ó, de atividades para ir marcando, ó. Daí conforme eu vou fazendo, ó, ele vai dando o status que está terminando. Bem legal. Consigo botar anexos também, tá? Arquivos, imagem, o que eu quiser. As etiquetas são essas corzinhas aqui que eu coloquei, né? Consigo criar mais checklists. Consigo botar data de entrega também, mas como eu já tenho um cronograma lá à parte, então não vou usar aqui a data de entrega, tá? Mas pode, tá? Ele até vai te avisar, ó, tem uma data de entrega aqui e tal. E dá para também assinar, ou seja, colocar alguém como responsável desse projeto. E aí tu fica marcado e sabe quando tu recebe notificação quando tem mudanças nessa etapa aqui, porque às vezes tu tá trabalhando em equipe, né? Então daí mudou alguma coisa, tu sabe quem é, tá? Aliás, desculpa, pode ser uma pessoa aqui no adicionar membros, tá? Então, ó, eu boto, daí tá o Fabiano já lá como membro dessa atividade. Tá vendo? Eu não botei porque assim, só tá eu no projeto, então não tem por que eu botar isso, mas quem tá em equipe pode, tá? E aí tu marca aqui pra acompanhar as mudanças. Arquivar, no caso, pra fechar, essa atividade não tem que sumir aqui do quadro, aí tu arquiva. E assim vai, ó, pra menus, também fiz aqui as atividades que eu tenho que prever, mesmo que eu não vou trabalhar agora, mas já fiz do boss, ó, que eu tenho que pensar sobre o boss, já tá aqui também. Itens de fase, já botei ali, mas isso aqui é da programação, HUD também, ó, da programação, inimigos zumbis, ó, da programação, e assim por diante, ó. São os cards aí que a gente tem para trabalhar aí. Aqui, ó, testes, ó, pode ver que o prototipagem de baixa fidelidade já tá marcadinha, porque a gente já fez, né? E ainda tem os outros testes de cada semana que a gente vai fazer. Tanto internos, ó, quanto os testes do fábrica. Que é que vocês que vão fazer, para aí me ajudando no projeto. Agora eu vou começar a trabalhar, ó, eu planejei tudo e vou começar a trabalhar as mecânicas, ó, dos gerais, do cachorrinho e do gatinho, ó. Então, do Mimi e do Quinho, né? E aqui tem correções de game design, correções de código de área que são partes do teste, que daí quando eu tiver as correções que eu listar, de problemas que eu achei, ou que vocês acharam, eu vou colocar aqui, ó. Correções de game design, tem que fazer isso. Daí eu já tenho aqui como controlar isso também. Isso aqui é um controle meu para registrar os erros de vocês e meus que eu vou achando no projeto. É legal fazer controle de erros, tá? Porque daí depois a gente tem histórico para ver quantos erros teve de tal tipo, por que aconteceu isso, será que eu não planejei mal tal parte? Então é bem legal ter esse controle também, tá? Registrar. Existem programas para gestão de erros, tá, gente?
Mas eu vou usar aqui o Trello porque só tá eu, então é tranquilo. Aqui são as etapas que eu já terminei. Então, olha só, já terminei o High Concept, que eu apresentei para vocês já. Já terminei os elementos de fase, definição de projeto deles. Aliás, até aqui, é que eu acho que eu não fiz aqui um tópico específico para obstáculos e objetos de fase. Ó, até depois eu vou fazer, tá? É um específico para obstáculos aqui de planejamento, né? Até posso fazer agora, só para vocês verem. Obstáculos. Interações da fase. Por que é isso? Que são aqueles elementos que, tipo, buraco, plataforma móvel, alavanca, porta. Então isso aí eu não fiz, ó. Beleza, então eu criei aqui a listinha dos objetos que por enquanto eu vou ter. Pode ser que depois ao longo do processo mas eu já planejei todos eles, tá? Esses aqui já estão todos planejadinhos. Então já marquei, ó, tá tudo certinho. Então veja, eu fiz um pouco da narrativa também, para dar um contexto um pouco para esse jogo, apesar de que uma narrativa mais simples. Então veja que isso aqui tudo tá feito, pessoal. E eu já marquei, ó, tá tudo concluído, bonitinho. Ó, ele fica marcadinho aqui em verde, ó, quando tá concluído, tá? E assim eu vou tendo controle das atividades, né? E vou controlando isso. Pra continuar pro próximo vídeo, pessoal, eu vou trabalhar agora as mecânicas mesmo. Eu vou desenvolver cada mecânica, depois eu vou puxar aqui as de fase e assim por diante. Mas agora vamos dar uma olhada no Game Design Document. Agora eu vou aqui pro Game Design para ter uma noção de como eu fiz. Então, gente, ó, eu organizei o Game Design Document. Eu fiz de uma forma gente, de que eu fiz como se fossem folhas avulsas, de forma que depois eu posso montar um mural com todas elas de forma visual e consiga acompanhar o projeto fora aqui do documento. E aí eu vou montar esse mural e vocês vão ver no próximo vídeo aí um muralzinho montadinho, bonitinho. Mas ó, basicamente eu fiz uma estrutura aqui padrão, fiz uma capa registrando alguns dados dele, algumas coisas estão em parênteses que vou ainda acrescentar. Fiz um controle de alterações, apesar que no Drive tem, mas não custa nada fazer aqui também que vai botar a data e as alterações que foram feitas. E no caso não coloquei quem fez porque isso eu mesmo que estou mexendo só. Botei um sumário também para facilitar a ida, né? Porque ó, botou direito, clicou, foi para a sessão. Tá vendo? É uma forma de facilitar a vida. Segura Ctrl, ó, e aperta, né? Botei o High Concept que a gente criou, botei o cronograma, botei o orçamento, estão aqui. Aqui eu já comecei a criar narrativa, um pouco das coisas, né? E fui criando as mecânicas também, que eu vou apresentar cada uma delas para vocês. E olha só, já preparei a estrutura para outras coisas que vão vir depois também, ó. Já deixei meio que encaminhado aqui. Mas percebam que eu não fiz todo o GDD. Eu fiz uma parte dele. Agora digo, não, tá suficiente para implementar. Ok, então vamos implementar, né? Não vou ficar em cima disso. Só deixa eu rever o zoom aqui, gente, para ficar bom para vocês verem. Então vou botar uns 120%, acho que já fica legal. Olha só, na narrativa, pessoal, eu defini um plot. Então, é aquele plot que a gente já tinha feito no concept. E aí eu comecei a aprofundar algumas questões. Então, enquanto aqui no plot eu tô vendo o protagonista, o desejo dele e o conflito, na ideia controle eu tô vendo qual vai ser a carga inicial da história, como é que vai terminar a carga final da história e o porquê. No nosso caso, a carga inicial é uma rivalidade que vai haver entre o Mimi e o Kim, que eles não se dão bem na história. Só que na carga final da nossa história, a gente vai ter uma parceria entre eles, muito desenvolvida. Então essa é a grande questão. E aí aqui é a questão de moral, né, de todo o contexto aí, uma coisa mais artística da minha história. Né? Não é moral de história necessariamente, tá? Mas traz uma conclusão sobre o que foi desenvolvido ao longo da narrativa. Então, da rivalidade à parceria, pois muitas vezes nosso verdadeiro amigo está do nosso lado. E é isso que no final ele vai perceber, que na verdade a amizade está do lado dele o tempo inteiro. Eu vou ter que fazer spoiler da narrativa para vocês, que lamento, vocês estão acompanhando o desenvolvimento, vocês vão saber um monte de coisa da história. Porque na verdade eles vão buscar a dona, mas a dona é uma baita de uma, né? Ambiente do jogo. Então o jogo se passa um período que é indeterminado, para mim não faz tanta diferença. E os personagens estão em um mundo simulado virtualmente pela doutora Ana. Que é tipo aquela, sabe, sala do perigo dos X-Men? É quase isso, então, que eu tô pensando que eles na verdade estão dentro de um laboratório, tá? E ali eles estão no mundo virtual que a doutora Ana criou. Então por isso que tem cemitério, tem floresta, tem um monte de coisa que a gente vai criar em cima. Eles e os zumbis são as únicas coisas reais ali. Mas ambos estão dentro de um laboratório localizado na Amazônia, Brasil. Usei um clichêzão, Amazônia, Brasil, tudo bem, tá? A duração das fases é um dia, então cada dia é uma fase. E existem conflitos pessoais, né? Que é no caso do cão e do gato, com a dona, que estão envolvidos entre eles ali. E depois, posteriormente, com a Ana. Então esse é o ambiente do jogo, eu escrevi um pouquinho do ambiente, o que vai acontecer, dá um contexto, né? A partir do momento eu comecei a desenvolver um pouco do incidente citante pontos de virada. Ou seja, eu comecei a descrever primeiro o mundo comum, então o mundinho deles, normal, Mimi e Totó estão lá em paz, mesmo tendo umas briguinhas, mas eles estão bem, né? Estão tranquilos. Até que acontece um incidente citante, ou seja, aquilo que faz desequilibrar o meu protagonista. Eu tiro o equilíbrio dele e trago pra narrativa, por isso que ele tá negativo aqui, ó. Que é um fato negativo no caso da minha história. Então, ó, eles são botados pra dormir. Eu cismei com o Totó, gente, não sei porquê. Eu cismei com o Totó, é Quinho.
Eu cismei com Totó, não sei porquê. Lembrei de Mágico de Oz, não sei. Mimi e Kim acordam e não lembram de como chegaram àquele lugar. Percebem que conseguem falar como humanos e mesmo rivais se veem obrigados a trabalhar juntos para achar a dona deles, em meio a zumbis. Então, ou seja, eles chegaram ali do nada, não sabem o que aconteceu, foram botados para dormir e eles estão em meio de um ataque zumbi. Ó, o que acontece? Daí eles vão passar a fase 1, né, que vai ser no caso do cemitério, e aí vai ocorrer um ponto de virada, que vai ser positivo. O que acontece? A Mimi e o Kim encontram um colar que pertenceu à sua dona, indicando que eles estão no caminho certo para achá-la. Isso é um ponto positivo para a história. Pode ver que eu sempre estou oscilando a minha história entre positivo e negativo. Ó, um fato positivo, um fato negativo. E aí quando vem um positivo, é sempre um positivo muito melhor do que o anterior. Né? Que no caso aqui, ó, comparado a esse incidente citante. E aqui vai vir um outro negativo, que vai ser pior do que esse aqui. E assim vai, é assim que a gente vai fazendo, uma evolução progressiva da narrativa, entre altos e baixos. Sempre jogando em contraponto o que está acontecendo de um ponto ao outro, nesses pontos de virada. No ponto de virada 2, já acontece o quê? Que a Mimi e o Kim acham um jornal com a sua dona. E ela fala sobre experimentos que podem ajudar a humanidade, mas a acusam de ter causado o apocalipse zumbi. Só que eles ainda não acreditam na maldade e vão de encontro para achá-la. Então, assim, eles ainda estão... Foi pior do que aquilo lá, né? Que de voltar para dormir e chegar no nada, sem saber direito o que explicar, mas agora eles estão começando a saber da treta toda do negócio. Isso aqui, gente, depois eu vou desenvolver em diálogos, tá? Não sei se vai dar tempo pro Veda de fazer os diálogos e trabalhar isso na implementação. Mas pensa, gente, que eu já tô aqui pensando numa visão global do meu projeto. Para depois pensar em coisas menores do que é o que a gente vai fazer no Veda. A fase do menu e tudo mais. Percebe que eu tô tendo uma visão mais global de tudo que eu tô pensando. Aí tem um ponto da transição de fase 3 para DOS, que já é positiva. Por quê? Porque finalmente eles têm um mistério revelado. Que Mimi e Kim descobrem que sua dona causou o apocalipse propositalmente e usou seus animais de estimação como parte de um experimento para animais inteligentes. Por isso que eles estão falando e tal lá no início. Eles estavam presos em mundos virtuais criados por ela e os zumbis. Desafios e pistas deixadas eram parte do experimento para que eles chegassem até ali. Então, quer dizer, tudo fazia parte desse experimento dela e ela estava usando eles como cobaia, na verdade, para o experimento. Porque ela viu que, na verdade, as armas biológicas que ela criou para criar os zumbis serviram também para deixar os animais... Para os animais não funcionou da mesma forma. Deixou eles, na verdade, mais inteligentes. Então, ela usou os próprios bichos de estimação para fazer um experimento agora para testar essa hipótese. E aí, eles não aceitam terem sido usados. Eles confiam agora um no outro, porque eles desenvolveram isso ao longo de cada fase, né? E aí, eles são obrigados a enfrentá-la para dar um fim a essa loucura. E aí aqui é o grande ponto de clímax mesmo, porque é o ponto que eles enfrentam, né, a doutora Ana, e aí tem todo o mistério revelado, e aí eles realmente têm o engajamento final, que é eles próximos. E aí eu tenho um final mais idealista, né, não um final pessimista, nem um final também irônico, né. O final idealista meu é que Mimi e Kim derrotam sua dona e conseguem parar os experimentos, e ao saírem do laboratório percebem que o mundo estava bem, pois aquele era um experimento controlado por sua dona para usar zumbis como armas de guerra. Então, na verdade, tudo estava bem. Na verdade, nem tinha apocalipse zumbi nenhum. No fim das contas, eles descobrem que era só ali dentro do ambiente. Os dois se abraçam e veem que a busca por alguém que os cuide não é mais necessária, pois eles tinham outro. Esse é o final idealista. Tudo ficou bem, tudo ficou legal, o mundo está em paz e eles estão amigos, né? Estão parceiros. Que é, voltando aqui, ó, o que casa com a minha ideia controle. E o que casa também com o meu plot. Porque eu não preciso falar pra vocês que apocalipse zumbi é real ou não. Posso deixar no mistério isso aqui. Beleza? E aqui eu fiz, ó, o fluxo narrativo. Que isso aqui, na verdade, gente, é uma linha assim, ó, que cresce, tá? Ascendente, tá? Não é reta. Mas eu não consegui fazer ascendente aqui, daí ficou reta mesmo. Mas, ó, perceba que você tem pontos oscilando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, até chegar no final. Isso aqui eu vou desenvolver com diálogos daí entre eles, tá? Uma carinha deles e umas falinhas. Só pra dar contexto. E eu criei uma forma que, assim, ó, se o cara quer jogar só por jogar, ele joga. Agora, se ele quer ter um aprofundamento na narrativa e entender o porquê das coisas, ele vai ter o porquê das coisas. Então, ele fica opcional se ele quer ter a história profunda ou se ele quer simplesmente jogar, passar as fases e fazer o que tem que fazer. Eu fiz a forma porque nem todo mundo gosta de aprofundar a narrativa ali, né? Principalmente num jogo de plataforma. Aqui, pessoal, eu defini os personagens, então defini um pouco sobre o Mimi. Percebam que nas características do Mimi e do Kim eu já dou características que remetem às mecânicas que eles vão ter. E da relação que eles tinham com a dona também. E também já falei um pouco da Ana, que botei até aqui, sua cara fofa e meiga é um mero engano, né? Pra brincar um pouco com ironia, com sarcasmo, enfim. Mas aqui depois vocês podem ler, tá? O documento vai estar disponível pra vocês podem fazer uma leitura. Aqui é um pouco dos zumbis também, né? O que aconteceu. E aqui, gente, a gente entra já nas mecânicas. E aqui, então, já estou tratando de como eu fiz o sistema de regras do meu jogo. Então, eu fiz o que aqui, ó? Preview início, para cada fase, como é que vai funcionar? Vai ter a energia do cão e do gato começando com 3, uma quantidade de itens que não vai ter nada.
vai ter 0 estrelas e a vez do personagem, por padrão, vai começar com um cão. Então, sempre com um cão. Daí troca pro gato, aquela sistemática que a gente brincou. Sempre eles vão estar buscando a saída pro final da fase. Se eles encontrar a saída, que é a última porta que leva pra vencer a fase, sim, encontrou, fim do jogo, fim da fase. Se não, ele volta para continuar procurando. Só que nesse percurso ele pode acontecer algumas coisas. Primeiro, ele pode levar dano. Se ele não levar dano, continua procurando. Agora, se ele levou, verifica se é um zumbi ou uma armadilha de fase. Tá? Que pode ser o quê? Um buraco, pode ser um espinho, pode ser alguma coisa assim, que depois mais umas fases à frente eu vou pensar nisso, tá? Se era um zumbi ou armadilha de fase, ok, vem pra cá. Se é o cão, então desconta da energia do cão e vê se o personagem morreu. Se é do gato, se não foi o cão, só pode ser o gato, só tem 2 opções, certo? Então desconta a energia do gato e vem pra cá. Personagem morreu com esse desconto de dano, desconta 1, tá, pessoal? Aqui é o operador de energia gato igual a energia gato menos 1. Então ele desconta 1 do gato e do cão. O personagem morreu? Sim, se morreu, game over. Se não, volta para procurar a saída no final da fase. E aí eu continuo de novo procurando. Pegou o item? Não pegou, então não fez nada. Agora, se ele pegou, faz um tratamento. Só que voltando aqui, gente, eu esqueci, tá? Se não é zumbi ou armadilha de fase, só pode ser elementos de fase que fazem morrer na hora. Por exemplo, o gato cai na água. Por exemplo, o buraco, né? Então é game over direto, tá? Então por isso que eu não fiz uma cláusula para verificar se é buraco. Porque se não é zumbi ou armadilha de fase, só pode ser buraco. Então é game over, tá? Mas voltando aqui então, se pegou um item, ele verifica que item que é. Se é de energia, vem pra cá. Daí verifica se o cão pegou. Se o cão pegou, dá mais 1 de energia pra ele. Se o cão não pegou, significa que foi o gato. Então, dá mais 1 de energia pro gato e volta pro fluxo final de fase. Agora, se não foi uma energia que ele coletou, então pode ser uma estrela. Se foi, aumenta a quantidade de estrelas para 1 e volta pra cá. Agora, se não foi uma estrela e não foi uma energia, só pode ser então um elemento de fase, uma chave, por exemplo, abrir uma porta. Então, insere chave. Aqui chave pode ser um elemento genérico, tá? Pode ser um botão, pode ser qualquer coisa, tá? Chave, não tô tratando como uma chave necessariamente. Aí bota que tem a chave agora dentro da quantidade de itens, no inventário, vamos dizer assim, né? E volta para procurar a saída da fase. Entende que o fluxo geral das fases estão aqui todos? Então com isso eu defini o sistema de regras e por fluxograma. Eu usei para isso aqui, gente, eu usei um programa chamado Draw.io. É um programa gratuito, consegue usar, e ele exporta direto pro Trello, para Google, pro Drive, pro Dropbox, enfim, uma série de ferramentas lá que ele já faz direto. Tá, no caso meu eu fiz pro Trello, olha só que legal. E aí, ó, eu já fiz atribuir pro cartão que tá marcado comigo. Daí pra fazer isso aí, gente, tem que ter um cartão marcado comigo, com a pessoa, tá? Senão ele não consegue fazer a interpretação. E olha só, tá aqui, ó. Tá aqui o meu sistema de regras. E aí aqui, pessoal, já começa a se definir os movimentos do personagem. Daí eu detalho alguma coisa mais específica, né? Ó, que o gato dá um pulo duplo, o cachorro um pulo normal. Quando só leva dano é uma animação breve, né? Que é essa aqui. E quando ele morre, ele cai ao chão. As escaladas, ó, como é que vai ser. Deslizar, tal. O cavalo vai ser uma bundada, tá? Eu defini assim. Por falta de sprite. Mas não tem problema, tá? Ele vai se abaixar e tu, daí cavou o buraquinho. Nadar, enfim, tá? Eu defini todas as animações. Isso aqui vocês podem olhar com mais cuidado depois. Defini comandos também, tá? Então comando de pulo. Eu não vou usar o pulo pra cima ali, que geralmente vem por padrão. Eu vou usar pra outra coisa aquilo ali. Então eu vou recriar os controles, tá? Não vou usar os controles padrões que o comportamento de plataforma já oferece no Construct. Porque eu acho que vai ficar melhor, principalmente pra questão de escalar a parede. Então eu vou recriar. Até pra vocês verem como faz isso também. Então, ó, pulo, X segurando é correr, A é miado latido. Eu procurei deixar nos EX as ações mais corriqueiras. E aí deixei as mais usuais, que é miado, latido, mais fora. E aí os direcionais para movimentação, cavar para baixo, faz sentido. E para cima entrar em portas. E o para baixo é o slides, né? Que geralmente em jogo eles usam dessa forma, né? Mega Man, por exemplo, usa assim, né? Daí o HUD aqui define também como é que vai funcionar, as energias, os itens que ele pega, vai ficar o avatarzinho dele aqui. Expliquei onde é que vai ficar na tela. Os itens e power-ups, então, que vai ter, ó, energia, estrela e símbolozinhos, tudo certinho, as chaves e tal. Gente, até por falta lá do Game Art, eu acabei pegando algumas artes gratuitas de um site que é do Kine, que é tudo gratuito. Então eu peguei um pouquinho, ó, peguei umas chaves, peguei algumas portas e plataformas, porque no Kine, nessa que tava ali, tava alguma coisa faltando. Daí pra ficar uma coisa mais bonitinha, eu peguei dali. Tá, beleza? Ó, defini os elementos de fase também, pra que serve cada um, tal. Daí zumbi aqui eu fiz uma coisinha mais simples, ó, e eu botei alguns parênteses aqui, ó, definir raio de alcance e velocidade, pensar se algumas fases podem ser passagens secretas para estrelas,
né? Que às vezes no buraco pode ser uma passagem secreta, né? Que vai para outra tela. Então são ideias que eu estou registrando, para dizer assim para vocês que o Kim's não está pronto ainda, tá? Ele está sofrendo ainda alterações. E veja só, eu criei uma progressão também das fases do que eu estou pensando. Nós vamos implementar essa fase aqui, ó, a fase do cemitério, que é o tutorial. Mas eu já pensei na fase seguinte, já pensei na 3, já pensei no boss. Por quê? Porque tem que ter uma progressão de dificuldade e também de inserir novidades para o jogador a cada fase, para incentivar ele no canal do fluxo, aquilo, naquela questão que a gente já falou, de diversão, até no canal, em alguns vídeos. Né? Falar que ele tem que sempre ter apresentado novidades, aprendizados novos, e aí manter ele no fluxo com progresso entre desafio e habilidade, para deixar ele interessado. Então é isso que eu planejei de modo geral, para eu ter uma visão do todo do que eu quero. Nós vamos implementar essa fase aqui, a do cemitério. Mas perceba que eu já pensei na da floresta, já pensei no laboratório, já pensei na do boss, que é uma que a gente vai fazer também, para dar diversidade de mecânicas para vocês. Ó, o fluxo de menus ainda não mexi, porque eu não vou trabalhar ainda com menus ainda do jogo. É só mexer no HUD mesmo. Então por enquanto eu não vou tratar menus ainda. Mas depois eu vou trabalhar em cima de fluxo, layout deles, tudo mais, tá? Música também ainda não tratei, arte, esse arte que eu estou usando agora, que só vou mencionar ali certinho. E eu já deixei todas as estruturas também anteriores já prontas também, ó, que vocês podem depois olhar. Isso aqui depois, gente, eu vou atualizar sempre lá no Drive, vou fazer atualizações ao longo do processo. Então eu vou atualizando. E, gente, isso aqui é importante dizer que isso aqui é o game design inicial, para eu começar já a testar essas mecânicas e implementar lá no jogo. Não quer dizer que depois eu não possa mudar, isso aqui não é um planejamento engessado. Pode ser que eu chegue à conclusão que diga assim, meu Deus, essas mecânicas que eu criei aqui estão muito pobrinhas, eu tenho que incrementar mais. Então eu boto mais, e eu faço isso. E aí agora eu vou lá e implemento daí essa mecânica. Eu não vou criar 500 mecânicas e implementar para depois, sei lá, acabar usando poucas ou nem usar, certo? Eu vou criar algumas, vamos ver se fica legal. Às vezes só para fase tutorial funciona de boa. Aí na fase 2 eu já tenho que pensar em outra coisa. Mas eu estou criando aos poucos o GDD. Porque isso aqui é um documento que vai se alterando, ele é vivo, ele vai aos poucos sendo feito. Então eu fiz uma parte dele, agora eu vou implementar essa parte lá. Aí uma vez que eu fiz a implementação, eu volto para cá, modifico, tem que modificar e implemento de novo, ciclo iterativo. E assim por diante vai seguir todo o meu planejamento. Vocês vão ver que daí o GDD vai ganhando corpo, vai evoluindo ao longo aqui do que a gente está construindo. Perceba que também eu cuidei muito dos elementos só da fase 1. Né? Por quê? Porque eu vou implementar só a fase 1 agora. Não, por que eu só pensei aqui numa linha geral do que eu quero para fase 2 e 3, aí depois eu trato disso aí. A não ser que eu tivesse uma equipe, daí, não, estamos dividindo tarefas, daí até tudo bem, mas não é o caso, eu tô sozinho. Então não tem porquê agora eu estar pensando nisso agora. Beleza? Gente, espero que vocês tenham entendido então um pouco desse passo aqui do que eu trabalhei. Acabou antecipando um pouco o que eu planejei no cronograma, tá? Porque ó, no cronograma tinha previsto 2 dias para isso, acabou que em um eu conseguindo definir legal. Dá para já trabalhar no desenvolvimento aqui, ó, começar a trabalhar as mecânicas do cão, do gato, gerais e tudo mais. Já vou começar adiantando então isso aí. Provavelmente então o vídeo da sexta já vai ser um pouquinho dessas mecânicas desenvolvidas. Tá bom, povo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo então. Esse documento vai estar disponível para vocês naquele link que está na descrição do vídeo, que leva direto pro Drive, tá? Tá tudo lá disponível para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, você clica em gostei aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal do Fábrica de Jogos também. Clica no sininho para receber notificações quando sai vídeo novo. E vai no fabricadejogos.net que tem bastante novidades também. Tchau para vocês então. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.